Portanto, é necessário revisitar, sim, problemas já conhecidos e enfrentá-los, mas sob uma nova orientação. E aí eu respondo objetivamente a sua questão. É o momento não de reconstruir o que está sendo impactado, mas de reconstruir, regenerar a partir de uma nova orientação, uma nova ótica, que envolve, sim, a substituição de uma infraestrutura chamada cinza por uma infraestrutura verde, por as chamadas soluções baseadas na natureza, que hoje vocês que estão nos acompanhando vão conhecer um pouco mais dessas soluções, dessas tecnologias, dessas orientações que devem nortear esse processo de repensar, regenerar e reconstruir. Talvez o maior erro agora seja repetir as fórmulas do passado num mundo contemporâneo que está completamente diferente, com demandas, necessidades e emergências muito diferentes do passado. Iclei apresenta ESG Talks, Diálogos do Clima. Olá, pessoal! O nosso ESG Talk, Diálogos do Clima, desta semana vai abordar a adaptação das cidades às mudanças climáticas, tendo em vista esse evento trágico no Rio Grande do Sul, que tem impactado milhões de vidas. Já somos mais de 500 mil desalojados e praticamente 80% dos municípios do Rio Grande do Sul impactados por esse evento extremo climático. Tiago, o que é que nós podemos falar a partir dos encontros internacionais, notadamente as conferências mundiais sobre a mudança do clima, que tratam dessa diplomacia mundial, dessa diplomacia dos governos nacionais, quase 200 governos que participam desses encontros mundiais, e deste gap, deste lapso, dessa diplomacia internacional para as ações efetivas no nível local, nas cidades onde as pessoas moram. Sérgio, é triste de certa forma a gente ter que trazer agora o assunto perante uma tragédia, mas do ponto de vista técnico é um espaço que mostrou claramente o que os cientistas do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, têm projetado, têm modelado há alguns anos, este aumento da frequência de eventos climáticos extremos e aumento da sua intensidade. Então, assim, nós temos o Rio Grande do Sul como um dos estados brasileiros já mapeados previamente como um dos estados mais vulneráveis, assim como alguns outros do Nordeste. Nós temos, historicamente, a cidade de Porto Alegre com todo o seu sistema de contenção de enchente. Nós temos já cases de inundação que aconteceram em Porto Alegre outrora, e mesmo assim a gente ainda não conseguiu colocar a dinâmica, a força motriz na adaptação, deixando a cidade mais resiliente. Nós podemos falar, Tiago, que a agenda climática, a agenda da sustentabilidade, de alguma forma era uma agenda mais periférica, mais lateral, em razão desses eventos trágicos, de altíssima intensidade, impactantes não só na vida das pessoas, perda de vidas, impactos econômicos, sociais de toda a ordem, que esse tema ganha uma centralidade a partir desse momento nas cidades brasileiras? Ou você acha que isso, a partir do restabelecimento da infraestrutura, dos serviços essenciais, da vida cotidiana, você acha que essa questão acaba perdendo uma centralidade e voltando à sua condição de um assunto mais lateral e periférico? Como que você vê essa questão neste momento? Não pode voltar, Sérgio? Nós não podemos voltar a ter a questão da mudança do clima como assunto periférico. Na COP27 no Egito, me lembro da fala da ex-ministra Isabela Teixeira, quando ela coloca que a agenda climática ela deve ser um guarda-chuva, uma agenda centralizadora para questões de habitação social, riscos e vulnerabilidades, para a questão de educação, saneamento. Então, assim, não podemos agora, mais do que nunca, deixar que essa agenda volte a ser uma agenda periférica, Sérgio. Por quê?
ela é uma agenda que, de certa forma, precisa de tempo. As decisões dos encontros, que vamos dividir aqui em dois grandes eixos. Uma questão é o IPCC como órgão técnico fazendo as previsões, as projeções, quanto de seca, quanto de chuva, de médias mais altas, médias mais baixas e trazendo toda a previsibilidade desses eventos climáticos. E outra coisa é a agenda da ONU, da UNFCCC, como uma agenda política, trazendo mecanismos de regulação, trazendo propostas para que países e governos subnacionais consigam, através de financiamento climático, transição energética e toda a questão da justiça climática, trazer os projetos para as cidades, para o chão das cidades, para o dia a dia. Então, o IPCC já disse e continua colocando as suas previsões. E agora, mais do que nunca, a força política vai trazer esse financiamento e essas decisões para que os projetos cheguem, Sérgio. Não temos mais tempo, estamos atrasados nessa adaptação da cidade, Sérgio. Tiago, não tem como, neste momento trágico e bastante delicado, a gente não revisitar aquilo que foi de mais relevante nas últimas conferências sobre as mudanças do clima que nós participamos nos últimos anos, notadamente a Conferência do Egito em 2022 e a Conferência dos Emirados Árabes Unidos em 2023. Eu me lembro claramente, por meio, inclusive, de uma mobilização do ICLEI, que representa os governos subnacionais, ou seja, estados e municípios, perante a Organização das Nações Unidas, que eles entoaram, inclusive se manifestaram publicamente durante um trajeto no meio dos pavilhões, entre os pavilhões da COP, para poder defender uma ação objetiva no nível local. Eles até entoavam o refrão do Walk the Talk, que de uma certa forma é fazer com que as palavras se tornem ações e políticas efetivas. Um outro ponto que me chamou a atenção, que nós tivemos nas últimas duas COPs, na 27, a primeira reunião ministerial sobre mudanças climáticas e urbanização, que reuniu naquele momento mais de uma centena de países e representantes de centenas e milhares de governos subnacionais, pedindo ações efetivas na cidade. E agora, na COP28, um importante momento dessa segunda reunião ministerial sobre mudanças climáticas e urbanização, que inclusive contou com a presença do ministro das cidades do governo brasileiro, o Jader Filho, e que entoava então a necessidade não só desse ambiente de colaboração e de ações efetivas, mas até mesmo de recursos financeiros, do financiamento climático, para que você torne, então, esses acordos e essa diplomacia internacional em ações emergenciais para adaptar o nosso território. Então, estamos aí, inclusive, organizando, para quem está nos acompanhando, que nós temos talvez duas grandes agendas. A agenda da chamada mitigação, que vai tratar da redução, eliminação e substituição dos gases emissores de efeito estufa, mas a agenda principalmente também da adaptação, que é como que nós vamos adaptar o nosso tecido urbano a esse novo normal que se instala com as mudanças climáticas. E como que o assunto, Sérgio, ele não pode se restringir às COPs, Como que o assunto ele não pode ser uma certa chamada uma vez por ano. Para a gente poder ilustrar aqui para os nossos telespectadores, nós fomos convidados agora, no início de junho, de 3 a 13 de junho agora de 2024, nós vamos estar na Alemanha fazendo exatamente a transição da COP28 com a preparação para a COP29, que vai ser este ano no Azerbaijão. E aí nós vamos trazer na Alemanha, dentro dos órgãos subsidiários, Nós estamos aí na sopa de letrinhas climáticas, são órgãos subsidiários de avaliação. As decisões que foram tomadas na COP28, você se lembra, por exemplo, dos relatórios do Global Stocktake, que eram
os relatórios dos países O balanço, né? Isso, frente às suas metas de redução do que foi prometido e do que foi atingido até aquele momento. Então, agora, na Alemanha, tecnicamente, nós vamos pegar todo esse balanço que foi feito e levado na COP28 com uma leitura científica crítica para novas propostas na COP29. Então, assim como é do Global Stocktake, nós temos da agenda da mitigação, os compromissos de Sharm el-Sheikh, o Pacto de Glasgow na COP26 também, que estivemos presentes na Escócia. Então, assim, são vários eventos que vão acontecendo dentro da diplomacia climática ao longo do ano, para que a COP29 não seja simplesmente um surto, né? E aí coloca-se toda a agenda de novo e agora vamos esperar a COP30. Esses eventos que vêm acontecendo, Portugal, nós vimos há 2 semanas, 3 semanas atrás também, um evento climático extremo em relação à pluviosidade também. Várias ruas e cidades de Lisboa alagado, com um cenário que não tinha nos outros anos. Então, o interessante, Sérgio, que não podemos deixar essa agenda voltar a ser periférica, é esse acompanhamento quase que diário para que a gente traga. Não adianta mais fazermos projeções dentro de projetos de drenagem com tempos de recorrência de 50 anos. Né? Os tempos de recorrência mudaram, agora não é mais o olhar com o passado, com o futuro. Então nós temos que utilizar os modelos do IPCC, utilizar os dados que eles disponibilizaram através do seu AR6, né? Aquele Assessment Report que foi publicado na Suíça, para a agenda do dia a dia. E Sérgio, conta também para a gente em relação à adaptação nas cidades que você estava comentando, como ganhou relevância as soluções baseadas na natureza para que a cidade seja mais adaptada e resiliente. Exatamente. As pessoas estão se perguntando se as cidades são ambientes seguros e até mesmo sustentáveis para o desenvolvimento, né, pessoal, cultural e de negócios, tendo em vista esses eventos extremos e os riscos que se apresentam. E, Tiago, é incrível justamente a gente avaliar essa capacidade de transformação, não só de pensar e repensar a cidade, mas a própria capacidade de transformação, seja ela capitaneada pela sociedade civil organizada, pelas empresas, pelo poder público, de forma a adaptar o nosso tecido urbano a esse novo normal, a esse novo cenário. É claro que isso envolve uma série de adequações e até revisitar alguns problemas que já são conhecidos. Nós temos no Brasil, só para citar um dado da Fundação João Pinheiro, que cerca de 43% dos nossos domicílios já estão numa condição considerada de inadequação, seja em relação à edificação propriamente dita, com as suas diversas fragilidades, ou seja em relação ao seu entorno imediato, que às vezes a pessoa tem um domicílio, mas ele não conta com saneamento, não está numa área segura, não tem os serviços essenciais necessários para uma qualidade de vida, e isso coloca em xeque praticamente 100 milhões de brasileiros, mais de 25 milhões de domicílios que se colocam nessa situação. Essa é uma questão já diagnosticada e que já afeta a nossa qualidade de vida nas cidades. E que não podemos perder esse timing. Mas... Exatamente. E imagina que esse cenário ele é muito agravado com a realidade das mudanças climáticas, que são justamente essas áreas que são aquelas de maior vulnerabilidade. Então a gente tem que analisar, Tiago, que o risco, né, ele acaba sendo um resultante das ameaças, que são incrementadas então com esse novo normal, com mudanças climáticas cada vez mais frequentes e extremas, e também em relação aos nossos sistemas, habitação, saneamento, infraestrutura. E quando a ameaça encontra um sistema frágil, ela potencializa o nosso risco. Portanto, é necessário revisitar, sim, problemas já conhecidos e enfrentá-los, mas sob uma nova orientação. E aí eu respondo objetivamente a sua questão. É o momento não de reconstruir o que está sendo impactado, mas de
reconstruir, regenerar a partir de uma nova orientação, uma nova ótica, que envolve, sim, a substituição de uma infraestrutura chamada cinza por uma infraestrutura verde, por as chamadas soluções baseadas na natureza, que hoje vocês que estão nos acompanhando vão conhecer um pouco mais dessas soluções, dessas tecnologias, dessas orientações que devem nortear esse processo de repensar, regenerar e reconstruir. Talvez o maior erro agora seja repetir as fórmulas do passado num mundo contemporâneo que está completamente diferente, com demandas, necessidades e emergências muito diferentes do passado. Nesse sentido, Thiago, eu volto para você a questão para que quem está nos acompanhando possa conhecer algumas experiências no Brasil e no mundo e algumas soluções orientadas, né, por uma infraestrutura verde, por soluções baseadas na natureza e por espaços e ambientes construídos mais sustentáveis. Sérgio, essa nova orientação, ela é uma parte fundamental da solução do problema e do aumento da resiliência. Mas ela não é tudo, ela depende do financiamento, ela depende de trazer marcos regulatórios que considerem esses fenômenos climáticos mais intensos e mais frequentes para que os projetos possam acontecer. Sérgio, eu vou falar dos projetos, mas me chamou a atenção e é importante que todo mundo tenha isso em mente. Já há um bom tempo temos discutido os dados, há um bom tempo não se discute mais a possibilidade da mudança do clima. Já é um fato, o clima já mudou. Contudo, olha só o dado desta semana, Sérgio, nós estamos em maio de 2024. Nós batemos o recorde de emissões de gases de efeito estufa novamente. Então, se você considerar hoje a concentração de gases de efeito estufa em partes por milhão que foi medido é maior do que dos tempos das séries históricas. Então, no âmbito da mitigação, que é reduzir as emissões de gases de efeito estufa, nós estamos falhando. Então, Thiago, fazendo um parêntese, né, em relação ao que você está falando, olha novamente a nossa incoerência, até de certa forma a nossa hipocrisia. Sim. Nós não estamos fazendo walk the talk, transformando as nossas palavras em ações efetivas, porque estamos diante de uma emergência climática, quase 200 países se reúnem para construir, por meio da diplomacia internacional, uma série de ações que vão introduzir essa novíssima economia verde, limpa e sustentável, mas na prática o nosso modus operandi indica que nós estamos emitindo mais gases de efeito estufa, ou seja, estamos nos distanciando da meta e não estamos fazendo o nosso dever de casa. O que será que está faltando? Porque compromissos e diplomacia, elas estão avançando, mesmo que a passos lentos. E nós não estamos conseguindo trazer isso para as ações efetivas. Eu ouvi com bastante intensidade algumas falas, como do físico, né, muito renomeado, e até do IPCC também, o Paulo Artacho, do Carlos Nobre. Duas coisas simples, Sérgio, que eu ouvi que atacam diretamente a questão das emissões de gases de efeito estufa. Desmatamento zero. Queimadas, desmatamento ilegal, e principalmente falando em Amazônia, que tem um estoque de carbono considerável, que quando tem uma queimada e um desmatamento você tem uma grande emissão, já é impraticável não considerar esse cenário. E um outro cenário que o próprio Carlos Nobre disse recentemente é a questão de não podemos admitir mais nenhum poço de petróleo. Então, assim, são desafios, Sérgio, porque o nosso modo de vida ainda depende de fontes de petróleo, né, de fontes de combustíveis fósseis, aqui para um microfone, aqui para o nosso celular, mas a transição energética para a substituição
dessa matriz já está pautada. Então agora nós precisamos, e aí respondendo a pergunta o que falta, e do qual é um dos nossos objetivos, eu acho que falta também a cobrança, o anseio e a movimentação popular para cobrar. Estamos em ano de eleições. Vamos ter eleições agora, então assim... Justamente eleições municipais, né? Que é onde a política em relação ao uso e ocupação do solo, do território, né, se pronuncia. E tem que ter, de certa forma, com todo cuidado, para você também não prejudicar ainda mais, mas tem que haver uma ruptura. Tem que haver uma ruptura de determinados elementos para que essa nova agenda urbana, esse novo normal, se integre à agenda climática. Então, temos que ter pressões políticas da sociedade civil organizada, dos grupos que são mais vulneráveis, numa perspectiva de agora ou nunca. Por quê, Sérgio? Se estamos lidando com a concentração de gás mais alta, e se a outra também grande notícia que cidades apresentaram este mês de maio um cenário de 8 graus médio maior do que uma série histórica de maio de outros anos. Então, assim, nós estamos caminhando não para aquele cenário que discutimos em Sharm el-Sheikh na COP27, que é limitar o aquecimento a 1,5 graus. Onde temos previsibilidade e controle de muita coisa que pode acontecer. Dessa forma, nós estamos indo para o cenário de 3 graus de aumento. E aí sim, aí a gente chega onde tivemos a oportunidade de participar de um encontro na Tailândia sobre cenários climáticos. Chega um momento em que os cenários têm dificuldade já de dar uma boa confiabilidade. Por quê? Os eventos começam a ter um efeito em cascata. Eles são exponenciais. De uma certa forma, que aí realmente fica difícil da gente prever ações para adaptação. Inclusive, Tiago, com essa questão dramática do Rio Grande do Sul, diversos especialistas estão vindo a público dizer que cenários, né, projetados para 2030, 2040 e 2050 já estão sendo percebidos na nossa década de 2020, ou seja, mesmo as previsões mais realistas, né, resultantes de um conjunto de mais de 200 especialistas se debruçando por meio do painel intergovernamental de mudanças climáticas e da própria ciência se dedicando a esse tema, né, não têm sido tão assertivos a ponto de antecipar esses cenários que estão cada vez mais próximos da nossa realidade. A verdade é que essa emergência climática, ela exige, como você disse, ações imediatas, mas por outro lado, Tiago, eu gostaria de ponderar o seguinte: é necessário que essas ações tenham continuidade, Exato. Porque essa transformação não vai acontecer num curto espaço de tempo e, principalmente, ela está completamente descolada de um tempo de gestão pública, seja de 4 ou de 8 anos. Precisam ser ações de Estado perseguidas, independente das mudanças na gestão pública, e para isso a sociedade precisa entender que essas ações precisam ser fiscalizadas, precisam ser cobradas e não podem depender de um grupo político ou de outro grupo político. Então não são bandeiras partidárias, ideológicas, são ações de Estado que precisam desta continuidade. Nesse sentido, eu concordo com você que a mobilização da sociedade civil neste momento trágico, e que inclusive tem sido um destaque positivo, essa questão da colaboração, da solidariedade, da mobilização, inclusive da iniciativa privada, da sociedade civil, né, do poder público multinível, nessas horas, não tem responsabilidade que é do município, do estado ou da federação. É necessário uma colaboração multinível, mas ela não pode se dar só no momento da tragédia. Exato. Ela precisa ser estruturada em todos os níveis e de forma contínua. Nesse sentido é que eu acho que nós temos aí sim uma janela de oportunidade, mas ela depende muito mais da nossa capacidade de mobilização do que
da sensibilização das lideranças políticas propriamente ditas. Ô Sérgio, uma provocação aqui para a gente discutir baseado num exemplo que a gente conheceu em Medellín, na Colômbia. Me lembro que num encontro de planejamento urbano que estivemos lá, foi nos apresentado, e é historicamente conhecido, um instituto que é supragovernamental do planejamento urbano, em que ele tem essa visão de curto, médio e longo prazo. E mais do que isso, a própria sociedade civil acaba sendo a verdadeira guardiã desse processo. Por isso que quando nós batemos e reforçamos muito essa tecla do protagonismo popular, né, não só do engajamento, do pertencimento, mas num nível até mais elevado, ligado à autogestão, que envolve esse protagonismo da sociedade civil organizada. Esses são os verdadeiros guardiões, seja por meio de um instituto, né, que vai estar desatrelado das mudanças de gestão, que vai ter um subsídio técnico, assim como o IPCC subsidia tecnicamente a Conferência do Clima, né, a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas. Também esses órgãos técnicos subsidiam. Mas, para além da técnica, da ciência, é necessário que a sociedade esteja realmente mobilizada, com frentes agora pelas mudanças climáticas, reunindo diversas agendas. Essa não é mais uma agenda, essa é uma agenda, como você disse, de um guarda-chuva, que embaixo dela nós vamos estar o meio ambiente, a sustentabilidade, né? O desenvolvimento econômico, essa nova economia verde, justiça climática e tantos outros temas que têm sido reunidos sob esse guarda-chuva da agenda climática. Mas eu queria trazer aqui a provocação e deixar aqui para a gente poder discutir. Quem sabe uma agência do clima supranacional, uma vez que a gente não pode adaptar tempos de governo e de gestão, uma agência do clima que é suprapolítica, suprapartidária, supranacional, só que ela trabalha através dos modelos de consórcios interestaduais, consórcios municipais, ela trabalha dentro da previsibilidade de cenários de impactos e eventos do IPCC, com projetos e proposições que depois na gestão política tem que só executar, não se discute mais. Uma agência do clima que pode ter um protótipo para a gente ter um modelo de governança também diferenciado nessa tomada de decisões. São ações que a gente precisa colocar num modelo de governança que funcione, porque até hoje não está funcionando. Os tempos e movimentos não batem. Então, claro que a gente coloca a parte técnica, trazendo o dia a dia das cidades e colocando dentro do tempo governamental, mas também a gente tem que tentar trazer umas outras estruturas para que isso possa acontecer, Sérgio. Então segura aí, pessoal. Vocês que estão nos acompanhando, nós já falamos sobre a crise climática, sobre esse novo normal, que inclusive se abate de forma trágica sobre o Rio Grande do Sul, sobre a política da agenda climática, né, estabelecendo um elo entre essa diplomacia internacional e as ações propriamente ditas. Então, segura aí que no próximo bloco nós vamos ter muitos outros assuntos, falando sobre soluções baseadas na natureza, sobre infraestrutura verde, trazendo exemplos não só internacionais, mas já realizados aqui em cidades brasileiras. Enfim, nos acompanhe. Nesse próximo bloco teremos ainda uma discussão mais interessante e queremos que você participe conosco. E eu quero ouvir você falar da Cidade Esponja. A gente tem falado muito, reverberado bastante, então eu queria ouvir para a gente mostrar para os telespectadores sobre o conceito de Cidade Esponja. Aguarde. Isso aí, em breve, Cidades Esponja. Produzido por Mira ESG Solutions. Direção, produção e imagens em Sérgio Mísero e Thiago Metzger. Edição, Edgar Paiva. Imagens adicionais, WWF International, BBC Brasil, TV Band RS, UN Climate Change, Record News. Gravado nos estúdios da Mira em Belo Horizonte. Apoio e curadoria, ICLEI América do Sul. Governos locais para a sustentabilidade.